Olá, irmãos. Bom dia. Hoje é dia 13 de abril. Desde o dia 23 de março, nós estamos em isolamento social, né? A igreja está com as portas fechadas, mas a igreja não se resume a um prédio. A igreja somos nós, e a igreja está viva, atuante. Nós estamos fazendo cultos online e agora vamos começar a fazer os nossos devocionais diários juntos. A Igreja Batista Bíblica do Centro, ela tem um plano de leitura que se chama 4x4. Nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Nós já começamos, né, desde o começo do ano. E agora nós estamos no livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, 18, 19 e 20. E eu vou fazer o devocional do o que a Bíblia está dizendo para mim. Esse é o nosso desafio. Eu leio o texto e o que a Bíblia, nesse texto, disse para mim que eu posso aplicar na minha vida. Hoje eu resolvi, Deus falou comigo através desse texto, que é um texto assim empolgante, de 1 Samuel 17, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? Fala da luta de Davi com o gigante Golias. Nós estamos enfrentando um gigante que é microscópico, que é o coronavírus, né? Ele está abalando o mundo, ele vai mudar a rota do mundo. O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Os valores estão mudando e eu creio que Deus tem um propósito para isso, né? É uma última chance, eu penso, que Deus está dando para o mundo parar e repensar seus valores, como que ele estava caminhando. E para nós, filhos de Deus que cremos em Jesus Cristo, é um tempo de parar para refletir, para buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, porque muitas pessoas estão em casa, não estão trabalhando, e é um tempo que Deus está dando para cada um, para buscar mais comunhão com Ele, ter mais intimidade com Ele. Então, a proposta é que a gente aproveite esse tempo e aprenda com a palavra dEle e tenha ainda mais intimidade com Ele no momento de oração, com mais tempo para buscar Deus. Então, vamos lá? A gente vai ler então 1 Samuel. Eu só vou ler um versículo para a gente começar a discutir sobre o assunto, né? Eu vou ler lá no final já de 1 Samuel 17, o versículo 48, que diz assim: Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Essa história é incrível, né, gente? Como é que pode um adolescente, porque Davi era um adolescente, quase um jovem, né? Ele era um pastor de ovelhas e ele foi lá e enfrentou um gigante e derrotou. Então a gente vai ver como que aconteceu isso, né? Nós enfrentamos vários gigantes. E no momento, o que a gente está vendo que acontece no mundo, tem vários gigantes. O gigante do medo, o gigante da insegurança. O que vai acontecer depois dessa pandemia? O que vai acontecer com o meu emprego? E se eu pegar doença? E se eu morrer? Se meu marido morrer? Se meu filho morrer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da situação do país? O que vai ser da situação dos meus familiares? Como que o mundo vai ficar? Eu vou perder todas as boas coisas que eu tinha? Como que vai ser minha vida daqui para frente? Tem muitas pessoas enfrentando a depressão, a angústia, a ansiedade, e tudo isso são gigantes e que pode afetar também o crente que crê em Jesus, né? Porque a gente pode comparar esse gigante com um inimigo. O diabo é o nosso inimigo, né? A Bíblia diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. E ele se manifesta através desses gigantes, tentando tirar a alegria, a paz das pessoas, né? E a gente vai estudar esse texto
e comparar os dois principais personagens, que é Golias, o gigante, e Davi, que é um guerreiro. Ele está aqui como guerreiro, embora ele fosse um pastor de ovelhas, ele se candidatou para lutar. Então a gente vai olhar para Davi como um guerreiro, que foi o que ele fez aqui, né? Então, o caráter do gigante, né? Os gigantes são cruéis, né? Eles estão a serviço do inimigo e eles não têm dó de ninguém, não. E o diabo ataca e atacam com todas as forças, com todas as armas que ele tem. E eles intimidam com insultos e pela reputação, que a gente vai ler lá em 1 Samuel 17, 8 a 11. Tá aqui. Vamos lá. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Depois, lá no 24 e 25, fala assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, olha como que o gigante, ele estava afrontando o exército de Israel. Ele estava se colocando como um gigante, colocando medo sobre as pessoas, e de fato, a gente viu que os israelitas, quando viram aquele homem, fugiram cheios de medo. E quando nós enfrentamos gigantes, cada um tem o seu gigante e sabe que gigante está enfrentando, né? Nós também ficamos com medo. Nós nos sentimos tão pequenos e a gente olha para aquele ataque como um gigante, como o povo de Israel olhou. E, de fato, Satanás usa armas para nos intimidar, para nos deixar com medo. E muitas vezes, se a gente não tiver com as armas de batalha, que daqui a pouco nós vamos ver, a gente cai nessa armadilha, nesses insultos, em querer deixar você, cristão, menor do que você é. Você é filho do rei, mas muitas vezes o inimigo fala que você não é, ou que Deus não está olhando para você, ou que você não orou, e que você não está tendo uma vida de consagração, e isso vai pondo você para baixo. Mas tudo que podia ser feito por você não foi pelo seu mérito, foi pelo mérito de Jesus. Jesus já fez tudo que tinha para ser feito e Ele te ama. E Ele deixou o Espírito Santo para te fortalecer. Então não é pelo seu mérito. Toda vez que nós formos insultados, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Bom, então eles persistiam, lá em 1 Samuel 17, 16, fala que eles persistiam. É até parecido com a quarentena que a gente está vivendo. Ó. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Gente, o inimigo é incansável. Ele não vem de vez em quando, não. Ele não escolhe, só vou atacar de terça-feira, só vou atacar de quinta-feira, não. Ele ataca todos os dias e várias vezes por dia. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus, firmados nas promessas de Deus e em íntima comunhão com Ele, para a gente ser forte, resistir no dia da batalha, né? Bom, o que mais? Eles intimidam, eles persistem e insistem sem cansar, que é o versículo que eu acabei de ler, né, de 1 Samuel 17, 16. Eles insultam os guerreiros de Deus. Olha o que está escrito aqui no versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele.
Então, Satanás usa essas armadilhas. Ele usa pessoas para nos menosprezar, situações que nos menosprezam, né, que nós nos sentimos humilhados, né? Mas Davi nem ligou para isso não, né? Eles investem para destruir os gigantes enviados por Satanás. As circunstâncias que Satanás usa para nos atacar. Em 1 Samuel 17:48, que é o texto inicial que nós lemos, eu vou ler novamente. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Então ele foi lá para atacar. Você imagina um gigante atacando um adolescente, né? Que nem podia vestir aquela armadura que Saul ofereceu para ele, porque era uma armadura de um homem já feito. E Davi nem conseguia usar aquela armadura que era muito grande e pesada para ele, porque ele ainda era um jovem, um adolescente. Ele não tinha corpo para carregar aquela armadura. Então parecia assim, até uma batalha assim, era até vergonhoso, né? Um gigante lutar contra Davi. Mas Davi não estava olhando para as circunstâncias. Davi foi lá e enfrentou. E o gigante foi para atacá-lo. Mas aí, agora, a gente já viu as características do inimigo, do gigante. Agora a gente vai ver as características do guerreiro. A gente vai ver por que Davi venceu essa batalha e por que nós também podemos vencer, né? Então, quais são as características de Davi que foram fundamentais para ele vencer essa batalha? Primeiro, ele foi formado nos bastidores da luta. Quando a gente vai ler lá o versículo 22, do 12 até o 22, é um texto um pouquinho mais longo, mas vamos lá. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã, de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Davi era um jovem obediente, irresponsável, né? Você veja que ele não largou as ovelhas, ele deixou com outro pastor, ele obedeceu o pai dele e foi lá para o campo de batalha levar alimentos para o seu irmão e trazer notícias para o pai dele, né? Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Então, ele estava ali no campo de batalha, não era o lugar dele, mas ele obedeceu o pai dele e foi. E a gente vai lembrar que em alguma parte aqui, a gente vai ver que Davi, tomando conta de ovelhas, ele foi acumulando experiência junto com Deus.
a gente vai ver que ele falou para Saul que ele já tinha matado um leão e matado um urso. Então, as nossas experiências no passado que nós temos com Deus, elas servem para nos dar firmeza, confiança em Deus, que Deus cuida da gente. Então, Davi sabia que se ele, um jovem sozinho tomando conta de ovelhas, conseguiu matar um urso e um leão, por que ele não poderia matar um gigante como Golias? Então, a confiança não era nos méritos dele, porque ele era franzino, ele era um pastor de ovelhas, ele não foi treinado para a guerra, mas a confiança dele estava em Deus, né? Outra coisa também que os guerreiros fazem, a gente viu que tanto Golias e até os irmãos de Davi menosprezaram ele. Só que os guerreiros, aqueles que confiam em Deus, que estão na batalha espiritual, eles não ouvem as vozes da incredulidade. Nós sabemos que muitas vezes o diabo usa pessoas para nos desanimar. Às vezes até pessoas muito próximas da gente, que aí machuca muito mais, né? A gente vai ver que em 1 Samuel 17, 28 e 29, o irmão de Davi falando com ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Às vezes, quando a gente ouve um comentário desse de uma pessoa próxima, no caso aqui o irmão dele, isso magoa muito a gente e faz a gente ficar para baixo e faz a gente ficar fraco, né? Mas a gente vai ver que Davi ouviu isso, ele não foi nem mal educado com o irmão dele, e isso não afetou, porque a força dele estava em Deus, não era em quem ele era. A gente não tem que se preocupar em defender quem nós somos, né? É o que eu falei, os méritos são de Jesus, os méritos não são nossos. Então, essas coisas não devem afetar a gente. E depois teve mais uma pessoa que menosprezou Davi, que está no versículo 31 e 33. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então ele estava todo animado lá, querendo defender o exército de Israel, e falou assim: não, você não vai conseguir, o que você é? Você não é nada, né? Mas isso não afetou Davi. Outra coisa, e eu já estou terminando, é que os guerreiros perseveram com armas espirituais. Então, a gente não tem que lutar com as mesmas armas do inimigo. E muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e quer usar as mesmas armas do inimigo. Está errado. A gente tem que usar armas espirituais, né? Em 1 Samuel 17, 38 a 40... Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Ele não quis usar essa armadura. Ele queria ir com o que ele estava acostumado a usar, que era uma funda, um estilingue e pedras, que era assim que ele defendia as ovelhas que ele cuidava. E, usando um versículo que está na Bíblia, falando das armas espirituais, em 2 Coríntios 10, 4, está escrito assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, são as armas de Deus que são poderosas. Não é o que a gente sabe, não é o meu diploma, não é o conhecimento que eu tenho.
é o mérito de Deus, são as armas que Deus te deu. E conhecer a palavra é uma das armas que nós devemos usar contra os ataques do inimigo. Bom, conclusão. Davi derrotou o gigante. Era uma coisa impossível, né? Nós temos muitos gigantes para derrotar. Às vezes a falta de paciência é um gigante que nós temos que derrotar. E nós precisamos usar as armas que Davi usou. Usar as experiências que a gente já teve com Deus. A gente precisa usar as armas que Deus deu, que são poderosas, que é a oração, a palavra de Deus, a comunhão, a santidade e o enchimento do Espírito Santo. Confiar e ser obediente, ser responsável. Então, todas essas armas Davi usou. E ele tomou aquele xingamento que o gigante estava fazendo ao povo de Israel, ao Deus vivo. Ele tomou a responsabilidade para ele. Às vezes nós queremos que as pessoas que nós julgamos, que têm mais conhecimento que a gente, que talvez sejam até mais espirituais que a gente, mas é um julgamento nosso, nós falamos, eu vou deixar que o pastor resolva isso. Precisa dar aula na escola dominical? Eu vou deixar para gente que já está mais acostumado. Tudo que você pode ser chamado para fazer no reino de Deus, às vezes a gente deixa para o outro. Davi não era treinado para a guerra, mas o gigante afrontou o Deus vivo e ele tomou aquela responsabilidade para ele. E confiado no poder de Deus, ele foi lá e derrotou o gigante. E aqui eu faço perguntas para você e para mim. Como você vê a sua vida? Você está no centro dela ou é Deus que está? Como você vive a sua vida de cristão? É na sua força ou na força de Deus? Você valoriza a vida? Você toma a responsabilidade de servo, de guerreiro no reino de Deus? Você sabia que você é uma peça importante, é um instrumento importante no reino de Deus? E agora a gente está tendo uma ótima oportunidade de trabalhar muito nesse reino. Muitas pessoas estão precisando ouvir a salvação que há em Jesus. Muitas pessoas estão precisando de paz, de libertação, de crer nesse Deus poderoso. E agora é uma época muito boa. Tem pessoas procurando, mas não sabem nem onde procurar. Que você seja a luz e ajude essas pessoas. Que você não olhe para os gigantes, mas que você olhe para Deus, que é poderoso para te capacitar e usar você para a glória dele. E você vai glorificá-lo. É esse o meu desejo para você, para mim, que nós possamos ser úteis no reino de Deus, como Davi foi útil a Deus. Ele não deixou o nome de Deus ser afrontado. Ele temeu a Deus e honrou a Deus pelos méritos do próprio Deus, não pelos méritos dele. Boa semana para você, bom devocional. Não deixe de ler os 4 capítulos que nós temos para ler por dia. É só você acessar, tem no grupo de WhatsApp, tem como você acessa, você já abre direto lá. Por favor, vamos nos fortalecer, porque tem muita gente precisando de nós. E principalmente porque nós vamos alegrar o coração de Deus. Amém? Boa semana.